Então, pessoal, eu quero me apresentar a vocês aí. Eu sou Wilson Savenhago, eu sou o diretor da Zeta Brasil. Provavelmente muitos de vocês já conversaram comigo por e-mail ou por outra forma, chat, alguma coisa assim. E quem está aqui comigo, aqui do lado, é o Guilherme. O Guilherme é o nosso gerente de suporte e o Guilherme é que mais ou menos ele é formado em ciências contábeis e ele tem maior noção dessa parte de DRE e coisa, e ele que vai assumir a partir de agora aí. E espero que vocês tenham um bom proveito do que vocês estão fazendo. Guilherme, vocês não estão acompanhando? Guilherme, quer dizer umas palavras aí? Então, boa tarde, pessoal. Em nome da Zeta Brasil, a gente vai iniciar nosso primeiro webinar, né, com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas, alguns assuntos aí que são pertinentes na vida de todos os empresários, né, não somente no setor de pet shop, clínicas veterinárias, mas também em outros segmentos. Então, essa ideia que a gente tem hoje, esse é o nosso objetivo. Vamos iniciar aí, então, conforme combinado, para que esse nosso bate-papo seja o mais proveitoso possível. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou colocar aqui os slides, aí, a partir de agora nós vamos começar a apresentar nossos slides aqui. Nós vamos iniciar apresentando aqui. O motivo principal seria a gestão de pet shops, mas todos sabem que a gestão de empresas em si não é só a gestão do pet shop, é mesmo que qualquer outra empresa. Então, nós vamos focar o Dr. Snoopy, mas nós podemos abrir para quem tiver qualquer outro tipo de empresa, ele vai ter as mesmas dores que nós vamos apresentar aqui que qualquer outro negócio. Então, nós vamos começar aqui falando sobre o nosso DRE. Isso, então. No primeiro momento, né, a gente tem hoje, nossos clientes, a gente consegue visualizar que existe muita dificuldade nesse setor, né? A dificuldade no sentido de que é uma estrutura, normalmente é uma estrutura pequena, né? Ela tem um quadro de funcionários não tão elevado, então acaba sendo muitas funções para determinadas pessoas, né? Então a mesma pessoa que está trabalhando no administrativo, ela trabalha na frente da loja, daqui a pouco ela pode ajudar também na parte de serviço, então acumulando muitas atividades para um só funcionário, né, ou dois funcionários. Então, com esses pontos que a gente visualizou aí, né, com essas dificuldades, o que a gente tem para comentar e também oferecer? Que o sistema, né, o sistema gerencial que vocês aí utilizam, ou daqui a pouco ou uma planilha, alguma coisa assim, né, ela tem que vir para benefício, para de fato substituir uma terceira ou uma quarta pessoa que na estrutura que tem no dia a dia de vocês aí não existe. Então, com essas informativas aí, a gente procura a substituição de uma pessoa, né, gerando essas informações para o gestor. Então, no primeiro momento, a gente tem aí o DRE, né, que nada mais é que o demonstrativo do resultado de um exercício de uma empresa. Ele pode ser diário, pode ser mensal, pode ser semestral, da forma que for viável assim, a análise que vocês desejam fazer. O que ele é o DRE? O DRE é a demonstração do resultado do exercício. Ela é uma demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício através do confronto de receitas, custos e despesas, apurado pelo regime contábil de competência. Ou seja, uma receita ou uma despesa que ocorreu dentro de um mês, tá? Por mais que ela possa ser realizada, ou seja, recebida futuramente, por exemplo, uma venda que você fez a prazo, né? Ela vai ser recebida no futuro, nos meses seguintes. Então, pelo princípio contábil do regime de competência, apesar de ela ter esse recebimento futuro, ela é considerada receita dentro do mês, toda ela. Tá? Então, o resultado do exercício ele vai apurar que dentro daquele mês as suas receitas, as suas despesas e custos, né, vai te gerar então
o resultado do teu empreendimento. Então, assim, só para esclarecer, né, tudo que nós vamos passar para vocês aqui hoje vai estar disponível no sistema, mas não dá para a gente passar tudo como é no sistema, porque nós não teríamos tempo. Mas, na medida do possível, quem tiver dúvidas dentro do sistema pode ir conversando com a gente no particular. Então aqui a gente vai visualizar a composição do DRE. Tá? O DRE ele é um informativo contábil que é obrigatório para todas as empresas, né? Por mais que normalmente quem faz esse informativo, que gera esse informativo, é a contabilidade devido à obrigatoriedade que eles têm perante o fisco. Tá? Então ele existe uma estrutura que é pré-determinada, né? Que é o que a gente buscou apresentar aqui para vocês e está detalhando ela. Porém ele pode ser estruturado da forma que for mais conveniente para a empresa, que a gente chama de DRE gerencial. Tá? Então, através do software, você consegue configurar o DRE da forma que for viável para a tua empresa. Tá? Então, vamos iniciando aí pela receita bruta. A receita bruta é algo que, por exemplo, seria as vendas dos produtos e prestação de serviço. Tá? Aqui, nesse ponto, já é uma situação que pode ser aberta entre uma receita bruta, pode ser um totalizador de serviço e um totalizador de produto, para de fato você saber quanto que cada atividade está gerando dentro da tua empresa. Tá? Ela não necessariamente precisa ser sintética aí como bruto. Então, seguindo aí, a gente traz as deduções e abatimentos, que seriam devoluções de venda, né? Possibilidade de um cliente que efetuou uma compra, ele está devolvendo esse produto, trocando, então ele vai ter uma dedução da tua receita. Tá? Descontos e abatimentos de impostos que incidem sobre a venda, como ICMS e ISS. Então, dependendo do regime tributário, né, vai existir esses tributos aí que destacam em nota fiscal ou em cupom fiscal, né, e já deduzem diretamente da tua receita. Ou então, que é a grande maioria dos nossos clientes, que é o tributo que vocês pagam, então, conhecido como Simples Nacional. Né? Também entraria então aqui nessas deduções e abatimentos. Tá? Com isso, forma a receita líquida, que vai ser a simples conta aí da receita menos as deduções. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter a receita líquida. Depois disso, então, ele vem os custos dos produtos vendidos, ou o custo da mercadoria vendida, ou o custo do serviço prestado, que seria, então, referente ao custo de aquisição de um produto, no exemplo de uma mercadoria para venda. Tá? Ele tem um custo de aquisição. Quando você compra o teu fornecedor lá, ele vai ter um valor que você vai pagar por ele. Inclusive, uma nota fiscal de compra ele vai ter a incidência daqui um pouco de submissão tributária, IPI, outras despesas, frete. Tudo isso forma o custo do teu produto. Tá? Então, o que é esse CPV? A cada venda que você faz, né, você tem uma receita lá. Por exemplo, você comprou um produto por R$50. Tá? Esse produto, você vai formar o preço dele, vai ficar, por exemplo, R$110. No momento que você fizer uma venda, você vai ter uma receita de R$110. Tá? Ele vai existir um percentual do tributo que vai incidir nessa venda. E vai, então, pelo custo dele, ele vai diminuir já os R$50 automaticamente, que seria o custo da aquisição dele, né? Contando ali tributos e demais informações, aí, né? Custos que venham agregando na aquisição do produto. Então lá no sistema ele vai ter um campinho lá onde vai registrar essa informação, tá? Vai ter o custo que você pagou efetivamente do produto, já com os tributos, e vai gerar então essa dedução da tua receita, formando aí o lucro bruto, que vai ser então a diferença da receita líquida e os custos de produção. Então, formando o lucro bruto. Depois disso, a gente vai trazer então a parte das despesas, que seriam despesas com vendas, administrativas e financeiras. Então, aqui também está aberto em três contas, né, podendo muito bem ser unificado em somente uma, ou então aberto em mais contas ainda, conforme a forma que você deseja visualizar isso. Né? Como já comentamos, essa ferramenta, esse informativo DRE, ele serve muito para isso.
né, para você conseguir acompanhar uma evolução mensal de despesas, uma evolução mensal de receitas, ver o que mais está te rendendo, etc. Então, aqui o que a gente costuma passar para os clientes é que quanto mais analítico, melhor. Né? Eles conseguem, de fato, ver que na área administrativa a despesa com o telefone está sendo elevada, né, aumentando 5% todo mês, por exemplo. Então, eu vou ter que atuar de alguma forma para manter essa despesa estável. Né? Então, isso é um exemplo, mas enfim, teriam outras várias situações, né? A parte financeira também, muitas vezes não é observado todos os gastos financeiros que tem na manutenção de conta, etc., tudo vai estar aí. Então, você consegue acompanhar se está evoluindo, se está estável, se está diminuindo, né? Então, isso é bem interessante também. Aí vai ter o resultado antes do imposto de renda e contribuição social, né, que seriam somente para empresas do lucro real e lucro presumido, né? As empresas simples elas não vão ter esse tributo individualmente pago, né? Ela já está dentro do Simples Nacional, tá? Aí provisões também, né, que podem ser lançadas aí para então formar o resultado líquido, que vai ser de fato o lucro da tua empresa, ou prejuízo, ou enfim, o 0 a 0 que vai te atingir aí no resultado que tu está apurando. Na verdade, ainda teriam mais algumas informações que poderiam ser inseridas no DRE. Que, por exemplo, assim, ó, financiamentos, né, Guilherme, onde é que a gente poderia colocar? Nesse caso, tem algumas bibliografias que falam que financiamentos, consórcios e tudo que for investimentos, eles podem ser colocados após o resultado líquido. Então, tem o resultado líquido, daí tem ainda despesas financeiras, e daí, ou investimentos, e aí tem mais uma conta de resultado. No sistema, hoje a gente tem como criar, tudo isso aqui são questões variáveis, por exemplo, você pode colocar como receita bruta, dividir até em vendas com substituição, sem substituição, vendas com nota fiscal eletrônica, venda com cupom fiscal. Então, essa maleabilidade é muito interessante hoje para uma empresa saber o que está vendendo dentro e fora do estado e todas essas situações. Quanto mais detalhado, que o Guilherme deixou bem claro antes, quanto mais detalhado, melhor para você saber o resultado da empresa. É claro que, como também foi apresentado o cenário antes, se a empresa é muito pequena e acha que dá muito trabalho criar todas essas informações, pode fazer mais customizado. Colocar só receita, dedução com custo de mercadoria vendida, gerando lucro bruto, depois colocar despesas e o resultado líquido. Isso, então como até o Augusto estava pontuando, né, e eu comentei também, ele como é o DRE gerencial que a gente chama, ele pode ser de fato criado após o resultado líquido, se você quiser considerar mais alguma, daqui um pouco até uma reserva que você está fazendo para um investimento futuro, alguma coisa, você pode considerar aí também para de fato saber quanto é que está sobrando, né, numa operação. Né. Então com isso, a gente vai ter, ainda falando do DRE, né, tem uma expressão conhecida aí dentro que seria a margem de contribuição. O que seria a margem de contribuição? Ela vai ser, após o pagamento de todas as despesas variáveis, vai ser o valor que vai sobrar para pagar os custos fixos. Então, essa informação, sim, ela é de suma importância, tá? Porque, de fato, aí você vai saber quanto vai te sobrar para pagar os custos fixos. Então, com base no valor que sobra aí, você tem noção se vai ter condições de arcar com esse custo fixo ou não. Tá? Então, a gente vai ter um exemplo aí na sequência, para mostrar isso na prática e deixar bem claro a importância desse indicador aí, tá? que ele está dentro do nosso DRE. Então, na verdade, assim, a margem de contribuição é quanto você tem que vender para não quebrar a empresa. Seria isso, né? Em outras palavras, seria isso. Porque o custo fixo você tem ele já em mãos, né? Você já sabe quanto é que você tem de aluguel, você sabe quanto é que você tem de salário. Então, ou pelo menos bem aproximado, né? Então, com o custo fixo, nós vamos saber na sequência exatamente quanto você precisa faturar
para chegar num resultado pelo menos 0 a 0, ou com 10% de lucro, ou por 15% de lucro. Então essa informação hoje vocês vão conseguir descobrir na empresa de vocês. Então vamos lá, esse seria um exemplo que a gente criou aqui, tá? Um exemplo fictício aí para ilustrar a margem de contribuição. Então o que nós temos aí? Nós temos uma receita bruta de R$250 mil, tá? As deduções de receitas, como a gente viu lá, que seriam tributos e etc., R$68 mil, diminuindo, né? Gerando então uma receita líquida aí de R$182 mil. Custos e despesas variáveis, R$100 mil, um lucro bruto de R$82 mil. O que ele é um índice de margem de contribuição? Ele vai ser o quê? Os R$82 mil, que seria o lucro, tá? Dividido pelo total da receita, que seria os R$250 mil. Nesse caso, vai gerar então um índice de margem de contribuição de 32,8%. Tá? Mas aí, ainda explicando esse valor aí, quer dizer que 67,2% das suas vendas, dos R$250 mil, são destinados a pagar todos os custos diretamente ligados à produção e 32,8% serão utilizados para pagar todos os gastos fixos da empresa. Então, como vou saber se esses 32,8% é bom ou é ruim ou é mais ou menos? Tá? Então, que de fato a gente precisa entender isso e trazer para dentro da nossa realidade, da realidade de vocês, né? Então, agora nós vamos ver se esses 32 são bons ou são ruins. Tá? Então vamos lá. Receita operacional ainda de R$250 mil, tá? As deduções das receitas, gerando uma receita operacional líquida de 150 mil. Custos e despesas variáveis de 120 geram um lucro bruto de 30 mil. Se eu tiver uma despesa fixa de 40, né, no negócio, eu tenho um lucro operacional de 10 mil. Tá? Desculpa, um prejuízo de 10 mil. Então, aqui eu consigo visualizar. Deixa eu só passar mais um slide aqui. Nesse segundo exemplo que eu trouxe, né, o índice de margem de contribuição é baixo, seria apenas 12%, ou seja, 88% do faturamento ele vai servir para pagar os gastos variáveis. Né? Sobra 30 mil, que seria insuficiente para pagar os gastos fixos, que seriam 40, que seria então o de fato que é fixo, aí aluguel, salário, e combustível, etc. Né? Então, se eu aumentar minhas vendas, eu só preciso vender mais 10 mil, que no caso eu tive um prejuízo de 10 mil, certo? Então, o pensamento que a grande parte dos gestores tem é essa, que se eu vender mais 10 mil, eu vou ter já um resultado 0 a 0. Né? Então, o que a gente trabalha aqui é, de fato, para mostrar que não é assim, está muito errado. Né? Lembre-se que os seus custos e despesas variáveis devem aumentar também, tá? Porque eles estão diretamente ligados com quanto você vende. Então, agora a gente vai, na sequência, aí, conseguir mostrar o que você precisa calcular para, de fato, saber quanto você precisa vender aí para atingir seus objetivos. Na verdade, assim, sempre a gente fala bastante dessa questão, quando a gente faz demonstração de sistema, ou quando a gente começa a dar um treinamento, é muito importante você saber como que está essa situação, principalmente do teu custo fixo, para gerar, sabe o quê? A formação do teu preço de venda. Então, como é que você vai conseguir chegar à tua lucratividade? É só sabendo formar o teu preço de venda da forma correta. Então, aqui a gente vai conseguir visualizar agora o nosso ponto de equilíbrio, tá? Que é, de fato, a informação que a gente precisa ter para saber quanto eu preciso vender para atingir um resultado que eu almejo, 10% de lucro, 5% de lucro, né? Ou então terminar no 0 a 0, ou diminuir meu prejuízo. Então aqui nós vamos ver a fórmula que é utilizada para atingir o ponto de equilíbrio. Tá? Então quanto devo vender para atingir o meu ponto de equilíbrio? Dividindo seus custos e despesas fixas por esse índice, você descobrirá quanto precisa vender para ficar no 0 a 0. Ou seja, o índice é o 0,12, que seria o índice de margem de contribuição que nós visualizamos aí no exemplo anterior. Deixa eu só puxar aqui o slide anterior para a gente ver do que a gente está falando.
Isso aí seria esse exemplo aqui, ó, tá? Nesse exemplo aqui, o cálculo que nos trouxe, né, do lucro bruto aí pela receita operacional bruta lá em cima, ele deu um fator de 0,12% no caso, né? Então 12%. Então com essa informação aí nós vamos conseguir atingir agora e gerar o nosso ponto de equilíbrio. Deixa eu só aqui nesse slide então eu consegui visualizar. Isso aqui, ó. Então nós temos aí nosso custo fixo de R$40.000, tá? Dividindo ele pela margem de contribuição, né, que seria o 0,12, nós vamos saber aqui, conseguir visualizar que o faturamento da empresa deveria ser de R$333.000, tá? Em 33 aí, né? Para atingir então o ponto de equilíbrio. Tá? Não seria somente os 10 a mais, né? Sendo que antes o faturamento que a gente estipulou era R$250.000, então o aumento foi de R$183.000, né? Então essa é a diferença aí do aumento do faturamento para apenas cobrir aquele prejuízo de R$10.000 que estava apresentando aí no nosso DRE. Então vamos evoluindo aqui, vamos mostrar na prática aí. Tá, eu acho até que faltou um slide aqui, mas depois na apresentação a gente pode colocar ele, que seria a demonstração dele com o lucro operacional zero mesmo, né, para atingir de fato o ponto de equilíbrio. Mas eu vou passar esse slide aqui. Aí aqui nesse caso já está ilustrando ele, para ver que a receita lá em cima é R$541.000, que já seria com o lucro desejado, né? Então aqui eu já estipulei que o lucro desejado seria de R$25.000, né? Então com o lucro desejado, o que eu preciso fazer para achar o ponto de equilíbrio mais o lucro, né? Então só o ponto de equilíbrio seria R$333.000 com 333 centavos lá, né? Então, aqui nós vamos conseguir, através desse slide, a gente consegue visualizar que para atingir o ponto de equilíbrio mais um resultado positivo de R$25.000, tá? O faturamento que eu precisaria ter seria de R$541.666,67. Então, ali em cima nós precisamos visualizar o DRE, né, com esse faturamento. A dedução da receita ela vai aumentar proporcionalmente, né, porque ela é variável conforme a receita, então ele vai ter essa dedução aí de 216 mil, tá? Aí vai gerar a receita líquida, os custos e despesas variáveis aí também vão aumentar, né, porque são proporcional, gerando um lucro bruto de R$65.000, menos os custos e despesas fixas de 40 mil, tá? Vai gerar um lucro operacional dos 25, que é o que eu, no início para achar o fator, eu utilizei aí o custo fixo mais os 25 mil, que seria o lucro que eu desejo ter, né, para saber quanto eu preciso faturar. Só que não, no nosso cálculo é 40 mil mais 25 mil. Esse igual aqui não está. Isso, exatamente. Né? Seria então R$65.000, porque eu preciso chegar no lucro bruto com 65 mil para nós atingir os 25 de lucro operacional. Tá? Então, depois da apresentação que a gente vai compartilhar com vocês aí, a gente coloca também o slide do ponto de equilíbrio zero. Vai ficar bem interessante para vocês conseguirem visualizar aqui, com a receita dos 333 mil aí, ele vai dar a dedução de 133, tá? Gerar uma receita operacional de 200 mil, com um custo de despesa variável de 160, vai me gerar um lucro bruto de 40. E eu tenho então uma despesa fixa de 40, e o lucro operacional aí vai ser zero, então nem prejuízo e nem lucro. Então esse slide a gente compartilha também para ficar bem fácil de compreender onde que nós queremos chegar. Na verdade, o que a gente está mostrando aqui seria bastante a parte teórica. Pode ser meio maçante aí, mas se você entender a parte teórica disso aqui tudo, depois se você vai ver que na prática, montando isso aqui bem certinho no sistema, vai dar bem, você não vai ter trabalho nenhum. Por quê? Porque receita operacional bruta, só para vocês entenderem de onde sai, eu fiquei bastante encucado quando a gente desenvolveu esses slides aqui, saber de onde é que saem todas essas informações que foi colocado. Então, no começo a gente acaba ficando meio perdido. Mas o que é receita operacional bruta? Tá?
de onde é que vai cair no sistema. Isso aqui parece uma coisa tão difícil de entender que a gente acaba tendo da briga entre o Tico e o Teco. Mas receita operacional bruta é simplesmente o valor que sai das notas fiscais de venda, ou cupom fiscal, ou qualquer documento fiscal de venda. Então, aqui vai unir nota fiscal, aquela eletrônica, cupom fiscal, nota de serviço. Então, aqui poderia estar tudo englobado nesse item aqui. Se você fizer um analítico disso aqui, vai ser receita operacional bruta igual. Daí aqui embaixo disso aqui iria nota fiscal de serviço, nota de produto e cupom fiscal. Dedução da receita. Ah, mas onde é que foi tirado esse valor aqui? Esse valor aqui, o sistema traz lá do cadastro. Então, assim, ó, isso aqui é o preço e custo da mercadoria. Quando você dá na entrada uma nota fiscal eletrônica do fornecedor, o sistema vai pegar esse valor aqui e vai jogar diretamente no DRE. Então, seria o mesmo que comprar um produto, digamos que você comprou R$541 mil, isso aqui é o valor de venda dele. E esse aqui é o valor de custo. Então, se você comprou 10 itens de 54.016, vezes esses 10 vai dar 541. E o custo dele seria 21 e pouco. Então, por isso que daria esse valor aqui, ó. A dedução da receita aqui seria 216. Aí vai gerar a receita operacional líquida, e aqui são os valores que são lançados. Aqui dentro dessas despesas aqui, são valores que foram estimados, por exemplo, de uma empresa fictícia, que seria água, luz, aluguel, salário, todas as informações de despesa mesmo, que qualquer empresa vai ter, gerando lucro bruto. E aqui, custos e despesas fixas são as despesas de todo mês. Daí que iria aluguel e as despesas padrões, salário menos o... Não contaria que hora extra, né? Não conta comissões, né? Porque a comissão, na verdade, ela também vai acabar sendo diretamente ligada com a receita. Isso, né? Se ele vende, ele ganha, se ele não vende, ele não ganha. Então, ela acaba sendo variável conforme a receita também, né? Então, depois que a gente falar disso aí, é bom falar bastante do fluxo de caixa. Então, quando se fala de fluxo de caixa, existem várias questões que tratam disso aí. Então, como foi comentado no início ali, né, o DRE, ele é de fato o que você realizou dentro do mês. Né? Você fez a venda hoje, mas você pode dizer que você receba em 10 vezes, em 5 vezes. Então, pode ser que você observando somente o DRE, você está tendo lucro dentro do mês. Tá? Porém, se 60% das tuas vendas desse DRE, pegando o exemplo que a gente apresentou, né, dos 540 mil, se 60% das vendas aí forem a prazo, no longo prazo, 10 vezes, por exemplo, você de fato não está tendo um lucro no ponto de vista de ter o dinheiro em mãos, né, dentro do mês. Você teve os 500 mil de venda, você vai receber, você vai realizar ele futuramente, ou daqui a pouco até ter uma inadimplência, enfim, nem ser realizado, e postergando e para frente. Então, por isso que a gente tem junto aí com esse assunto o fluxo de caixa, né? Que ele é justamente para você visualizar isso, né? Uma venda que você fez hoje e é um recebível que você vai ter aí num fluxo, né? Num fluxo de caixa, já o nome dele já diz, né? Visualizando aí quanto que você tem para receber, né? Dentro de um mês, dentro de uma semana, dentro de um dia, e quanto você tem a pagar, para saber se de fato você vai ter saldo, né? Saldo em banco, saldo em caixa, para quitar aí essas obrigações. Então, o fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira que projeta, né, para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. Então, de fato, você consegue, no momento daqui a pouco, você vai sentar para fazer um setor de compras, né, vai fazer uma compra, você já tem essa informação em tela, você consegue visualizar, ó, eu tenho condição de iniciar o pagamento disso para daqui a 60 dias. Então, você vai entrar em contato com o compras lá do teu fornecedor, né, com vendas, no caso do teu fornecedor, e vai comentar com ele a negociação, você vai ter que partir, já que eu preciso de 60 dias para te pagar.
Por quê? Porque o fluxo de caixa disse que é só daqui 60 dias que você vai ter um respiro aí, que vai ter uma condição para quitar essa obrigação, aí, seja ela daqui a pouco à vista, daqui a 60 dias, ou iniciar então um ciclo de parcelas depois desse período, né? A não ser que alguma coisa aconteça aí, daqui a pouco antecipe recebíveis, ou realize mais vendas de pronto, né, de pronto recebimento, aí, de 30 dias, de 15 dias, para que antes desses 60 você tenha condição, né, de realizar essa compra aí com um prazo menor de pagamento. Então, o fluxo de caixa em si, ele vai te dar toda essa visão. Você vai conseguir saber se de fato você tem condição ou não de comprar. Você vai conseguir daqui a pouco, precisa de um prazo de 60 dias para começar a pagar, mas ele vai te cobrar 8% a mais no custo do produto, desse teu fornecedor, ainda citando esse exemplo, né? Daqui a pouco é mais vantagem você antecipar os recebíveis do cartão de crédito, descontar algum boleto que tem com os seus clientes, né? Que vão te cobrar 5% no banco para fazer isso. Então, esse tipo de análise que a gente quer oferecer, né? Oferece no nosso sistema, né? E o fluxo de caixa é isso aí mesmo, é ali que você vai ter essa informação. Tá? Então, ela é de fato muito importante. O fluxo de caixa também pode ser utilizado para fazer o planejamento do próximo ano. Então, no fluxo de caixa você pode projetar, por exemplo, como é que vai ser o ano, digamos, pode ter sido feito ano passado, em dezembro, para saber como é que vai ser o próximo ano. Então, você vai colocar ali qual que vai ser o teu projetado e depois o sistema vai ter que mostrar para você qual vai ser o realizado. Então, mostra o fluxo de caixa projetado. Eu projetei gastar 200 ou 300 reais por mês de energia elétrica. Você coloca no fluxo de caixa como uma projeção, jogando lá as parcelas do sistema, e depois, quando você dá baixa, lançar essa despesa, o sistema já vai mostrar. Teu gasto foi 180 reais e o teu estimado foi 200. Então, ele vai mostrar o percentual a menor que foi gasto nisso aí. Da mesma forma, as vendas. Você pode lançar uma estimativa de vendas mensal para todos os 12 períodos do próximo ano e depois ir acompanhando. No final do ano você pode ver como é que está isso aí. Da mesma forma, você vai saber qual que vai ser a tua lucratividade, como o Guilherme até comentou. Eu quero comprar uma máquina, eu preciso comprar uma secadora para os pets para o inverno. Você pode ter uma projeção para ver se no inverno vai ter esse caixa para utilizar. Isso mesmo. E também a questão de inadimplência, né? É bem importante você conseguir visualizar isso. Você tem lá um projetado de 50 mil reais todo mês daqui para frente, né? Mas de fato você tá tendo um recebimento, né? Daqui a pouco, você tendo um histórico do sistema, você vai conseguir acompanhar, por exemplo, 2 anos. O ideal assim, que a gente recomenda é 5 anos, né? Para ter uma informação bem interessante, bem válida, né? Daí o que você vai conseguir ver? Você vai ver que no mês de março, por exemplo, a inadimplência sempre aumenta. Eu tenho lá para receber 150 mil e estou recebendo só 30 no mês. E isso vem de 5 anos para cá. Então, por que eu estou recebendo nesse mês específico, né? Ou enfim, né? Em 2 meses, 3 meses, eu não estou conseguindo receber todo ou grande parte dos meus recebíveis aí. Então, é porque tem um carnaval, né? Então o pessoal gasta dinheiro e deixa de quitar. Então, aí você pode já daqui a pouco pensar alguma forma de não vender a prazo num período. Então, ou pelo menos dar um incentivo a mais para quem compra à vista, né? Então, essa é a análise que a gente tem a oferecer e está aberto a discussões e opiniões, né? Porque a realidade que a gente enfrenta é diversa, né? Tem muitos clientes, então cada um tem uma forma de analisar, uma forma de administrar, e então o conhecimento que a gente acaba agregando é grande, né? E gostaria muito de compartilhar com todos aí os nossos clientes. Até assim, colocando um exemplo bem prático e real aqui, nós tínhamos um exemplo de um cliente, uma vez que eu estava montando o DRE para ele me pediu uma forma de colocar, ele queria fazer um investimento numa nova sede da empresa.
Então, como é que nós fizemos isso aí? Ele fez o levantamento de quanto que eram as despesas fixas dele, dividido pela receita bruta, e nós colocamos o valor da parcela na formação do preço de venda. Então, o que acontece? Aumentou uns 2% o preço de cada item dele, que ele estava vendendo, para poder colocar, fazer o pagamento desse empréstimo, para poder para poder sobrar esse dinheiro para poder construir essa nova sede. Então, assim, quanto mais informação tiver sobre a empresa, mais fácil vai ser criar essas variáveis. Então, assim, ó, colocar R$ 2.000 aí numa parcela. O meu faturamento é de 100 mil por mês, então você sabe que você vai ter que aumentar 2% os teus itens, o teu preço de venda. Mas como é que você vai saber? Colocar o preço de venda lá, colocar exatamente quais são os custos que você tem. O teu item vai custar R$ 10, mas eu vou ter também vou ter despesa com comissão, despesas fixas que estão aqui embaixo nas nossas despesas administrativas. Você vai ter uma margem de desconto à vista e assim por diante. Todas as despesas devem ser lançadas na formação do preço de venda, até você atingir o valor real de venda do teu produto. E não simplesmente pegar e criar, comprei por 10 e vou vender por 18, que é 80%. Se você der 80% de desconto nesse item, vai sobrar 6, não os 10 que é o teu preço de custo. Então, assim, quanto mais informação você tiver, mais fácil vai ser fazer essa gestão. E, na verdade, o importante é sempre você pegar essas informações como um padrão. Elas são muito fáceis de gerenciar. O sistema traz tudo isso aí. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças que a gente está apresentando. Claro que parece difícil, porque a intenção aqui é nós mostrarmos a teoria. Depois, a prática, a gente pode analisar, né, Guilherme? Fazer uma agenda. Nós podemos fazer uma call específica para cada cliente de acordo com a sua necessidade. Isso, a ideia mesmo é essa, né? É instigar sobre o assunto, daqui a pouco é novidade para alguns ou para outros não, né? Mas a forma de colocar pode ser que dê uma nova ideia, né? Para uma decisão futura aí. Então, quanto mais informação tiver, mais organizada ela tiver no software de vocês ou na forma que vocês têm hoje para organizar isso, né? É mais fácil a tomada de decisão aí que vocês vão ter na hora de formar um novo preço de venda, na hora de definir uma estratégia, por que eu estou tendo tanta inadimplência, o que eu vou fazer? Né? Eu vou dar desconto nos produtos para venda à vista, beleza, mas quanto que eu posso dar? Né? Então, daqui a pouco você vai dar muito desconto, você está perdendo, não cobre ainda o custo, né? Tu não considerou a comissão, não considerou o custo do frete da aquisição. Então, tem N situações que deve ser levado em conta, né? E quanto mais informação você tiver, né? Não que você senta na sua mesa aí para fazer essa reformulação do preço, por exemplo, você tem que correr atrás de nota de compra, mexer isso, mexer aquilo, né, que vai dificultar muito a vida. E como nós falamos aí, normalmente quem é o administrador também é o comercial, é o que está fazendo parte de banco, e então não tem esse tempo, né, que é muito precioso aí para despender num processo que a solução no software já poderia estar ajudando, né? Assim, ó, como é o nosso primeiro webinar, nós estamos aprendendo ainda, então espero assim, ó, quem quiser dar alguma sugestão, tiver alguma dúvida de algum outro assunto, pode colocar aí no chat ou mandar por e-mail para a gente. Nós temos alguns clientes que estão acompanhando que não são de pet shops, tem outros negócios, mas quando a gente fez a divulgação, a gente divulgou mais para clientes de pet shop, mas na verdade essa gestão é padrão para qualquer tipo de negócio, como eu até comentei no início. E quem tiver dúvidas pode entrar em contato conosco também. E até assim, ó, quem quiser que a gente faça uma demonstração desse assunto, exatamente como a gente passou aqui, pode fazer a solicitação que a gente apresenta com números reais do sistema. Então nós temos uma base de teste que a gente pode apresentar para vocês com os valores bem reais,
com simulações que nós fizemos que pode trazer as informações mais claras. Então, na prática você vai ver que é mais simples o negócio. Sim, não, exatamente. A ideia de mostrar mesmo era para entender de onde sai o número, né? Da onde a gente extrai, qual é a forma que a gente utilizou para desenvolver o software e apresentar ele para vocês aí, né? Para os nossos clientes, né? Para que o nosso cliente conseguir visualizar isso da melhor forma, né? Porque daqui a pouco, só visualizando o número, também para ele não importa, se ele não entender a essência e a origem dele, né? Como a gente até exemplificou ali. 12% é bom ou é ruim? Né? Para alguns pode ser bom, para outros pode ser ruim. Então depende da realidade, depende da atividade. Né? Daqui a pouco uma empresa, tem empresas aí que tem um custo fixo muito elevado, que de fato não tem como diminuir. Então, e as margens são muito apertadas. Então, é nesse ponto que a gente quer atuar e auxiliar vocês. Para ter uma ideia, tem algumas lojas que vendem bastante. Nós temos clientes que realmente têm um faturamento muito alto, principalmente na área de pet shop, que falam que a margem é muito baixa. Então, às vezes, o markup deles completo é de 10% a 12%, 15% no máximo, 15%. Então, se você não tiver os números na ponta do lápis, não vai conseguir ter lucratividade e não consegue manter a empresa em pé. E é claro que, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no chat que a gente vai respondendo. A gente não quis fazer muito maçante, então nós passamos até uns 10 minutos a mais do que nós esperávamos, mas eu espero que tenha valido a pena para todo mundo aí. Isso, a ideia mesmo é continuar também, né? Já temos em mente aí novos assuntos para no segundo, né? Fazer mais uma edição aí para atender vocês nas dúvidas que vocês tiverem, o que vocês puderem passar para nós, como você comentou, se for por e-mail, ou né, que até como vai ser compartilhado, daqui a pouco vai atingir mais pessoas ainda depois, né? O pessoal que se cadastrou, mas não conseguiu participar da live aí. Então, se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão de assunto ou possibilidade que a gente possa trazer aí numa próxima, com certeza a gente vai trazer para vocês aí. Então tá. Eu quero agradecer a presença de todos aí e desejar sucesso a todos e estamos à disposição. Beleza? Uma boa tarde para vocês, um bom trabalho. Um bom trabalho a todos. Um abraço.